Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Daniel Japiaçu por aqui, mais uma vez agradecendo a você pela presença. Hoje nós vamos falar sobre as leis de Newton, essa a aula número 21 do nosso curso completo de Física Básica. Essa vai ser a nossa primeira aula em que nós estaremos tratando sobre os movimentos em relação às causas do movimento. Porque até então, quando a gente estava estudando a cinemática explicava ou descrevia ou caracterizava os movimentos em termos de você fazer um desenho do movimento, né? Nas leis de Newton, na dinâmica, né, nós agora nos preocupamos em estudar os movimentos em relação às causas dos movimentos. Quais são as grandezas responsáveis para que os movimentos aconteçam, né? E a grandeza principal, né, a grandeza básica a respeito da dinâmica é a força. O que é força? Força é mais uma palavra que nós temos muitos exemplos, né, no nosso dia a dia, mas muitas vezes não é simples de definir, né? A força na física, ela representa a grandeza responsável para modificar o estado de movimento do corpo. Quando a gente aplica uma força em algum objeto, a gente modifica o estado de movimento. Ela modifica o estado de movimento. O que quer dizer isso, né? É assim, se o corpo está em repouso e você aplica uma força, pode ser que o corpo comece a se mover. Se o corpo já está em movimento e você aplica uma força, pode ser que o corpo pare, pode ser que o corpo diminua a velocidade, pode ser que o corpo acelere, né? Então a força ela tem isso, né? Ela tem uma das coisas que a força consegue fazer é modificar o estado de movimento do corpo. Outra coisa que a força pode fazer é modificar o formato do corpo, né? Ela modifica também o formato do corpo. Quer dizer, você aplica uma força numa lata de refrigerante, é capaz da lata amassar, né? A gente está deformando o corpo, né? Então é uma outra coisa que a força consegue fazer, né? Ela pode modificar o estado de movimento ou pode provocar uma deformação no corpo. E a força, ela muitas vezes representa na física uma grandeza que indica a interação existente entre dois corpos, né? A gente está interagindo porque eu estou falando, vocês estão me ouvindo, né? Porventura vocês podem comentar e a gente consegue interagir. Mas fisicamente falando, só há interação entre dois corpos quando eles interagem através de uma força. A Lua interage com a Terra através da gravidade, por exemplo, né? Eu interajo com a porta quando eu aplico uma força na porta para a porta abrir, para a porta fechar, com a parede para, enfim, não sei o que a gente vai fazer com a parede, aplicando forças na parede, né? Ou com um carro, ou com uma caixa, ou qualquer coisa, né? Eu estou aqui com um copinho de água e fisicamente eu interajo com ele quando eu aplico uma força nele, trazendo até a minha boca para depositar um pouco de água na minha boca, na minha garganta, para eu poder me hidratar. E assim é que a força funciona, certo? Ela modifica o estado de movimento do corpo, modifica o formato do corpo, ou seja, provoca nele uma deformação e também ela tem uma capacidade, ela que representa a interação existente entre os corpos. É bom a gente conversar sobre os tipos de força que a gente pode ter, né? Em termos macroscópicos, né, vamos falar assim, ou termos mais clássicos, né? A gente pode definir a força de duas formas apenas. Ou a força ela é uma força de contato,
pode ser uma força de contato, ou pode ser uma força de campo. A força de contato é bem trivial, né? É quando um corpo literalmente toca em outro, né? Eu estou empurrando uma caixa, estou empurrando um carro, estou, enfim, tocando no copo para levar ele até a minha boca para tomar água, enfim. Força de contato, né? Quando um corpo toca no outro corpo. E existe também as forças de campo. As forças de campo, elas são forças de ação à distância, né? As forças de campo é a explicação que a física dá para, por exemplo, a Terra aplica uma força na Lua que faz com que a Lua gire ao redor da Terra, né? O Sol aplica uma força na Terra, o Sol aplica uma força na Terra e faz com que a Terra gire ao redor do Sol. São forças de ação à distância. Para quem gosta de Star Wars, por exemplo, deve lembrar que os Jedi aplicam uma força em algum corpo para empurrar ou para puxar, né? O empurrão da força. Ou quem gosta de Harry Potter vê, enfim, eles com a varinha fazendo as coisas flutuarem, né? São forças de ação à distância. Toda força de ação à distância é chamada de força de campo, ok? Força de campo. A gente vai estudar um pouco as forças de campo quando a gente estudar a própria força gravitacional. Quando a gente falar sobre a eletricidade, a gente vai estudar a força elétrica, certo? E esses tipos que eu estou descrevendo, força gravitacional, força elétrica, é a outra forma de caracterizar a força, de descrever os tipos de força, né? Há muitos materiais que indicam que as forças elas só são de quatro tipos. Ou ela é gravitacional, no caso, ela é criada pela massa, né? Ou ela é gravitacional, ela é criada pela massa. Ou ela é elétrica, no caso é criada por uma carga elétrica. Ou ela é criada pelos elementos do núcleo do átomo, né? Quando ela é criada pelos elementos do núcleo do átomo, não vamos entrar em detalhes aqui, porque isso está mais para os conceitos lá de física quântica, né? Mas ela é a força nuclear, que a gente pode ter a força nuclear fraca e a força nuclear forte. Se a gente considera somente esses quatro tipos de força, todas as forças em larga ou grande, em larga ou pequena escala, ela sempre vai ser uma força de campo, né? Todas essas forças aqui são de ação à distância. Agora, muitas forças de contato não tem como a gente estudá-las em termos de força gravitacional, porque quando eu toco em alguma coisa, a ação ela é tão próxima e as massas são tão pequenas que as forças que estão ali presentes, que são preponderantes, que são relevantes, são as forças de caráter elétrico, por exemplo, né? Agora, quando eu vou estudar a mecânica envolvendo os átomos, aí a gente já vai ter as forças nucleares fracas e forças nucleares fortes, ok? Mas como eu disse, força nuclear fraca e força nuclear forte não são as forças que a gente vai estudar com mais rigor, né? No nosso curso básico, a gente vai estudar mais as forças gravitacionais e as forças elétricas, tá bem? Deixa eu apagar aqui para a gente conversar um pouco sobre as unidades de força, né? E outras coisitas mais antes da gente terminar essa aulinha, tá bem? Bom, quando a gente for medir as forças, né? Quando a gente for medir as forças, a unidade de força, unidades, a unidade, né? Unidade de força, ela vai receber o nome de um físico, talvez o físico mais famoso da história, né? Pelo menos a história clássica. Atualmente, muita gente já associa Einstein ao físico mais famoso, mas na época mesmo de Einstein, Isaac Newton, ele era o físico mais famoso e até hoje muita gente considera ele o físico mais importante de todos, né? E a unidade de força, ela é uma homenagem
ao senhor, ao Sir Isaac Newton, né? Um Newton, quando a gente aplica 1 Newton de força, isso é equivalente a acelerar em 1 metro por segundo ao quadrado um corpo de 1 quilograma. Um corpo de 1 quilograma. 1 Newton, só para a gente ter noção, seria equivalente aproximadamente, né, a gente segurar. Se a gente segurar um objeto de 100 gramas, a gente vai estar percebendo mais ou menos o que é a intensidade equivalente a 1 Newton. Ok? É mais ou menos por aí. E a última coisa que eu quero falar com vocês, antes de a gente terminar essa parte, a gente vai continuar falando sobre as leis de Newton, tá bem? Como é que a gente representa as forças, né? Assim, quando, obviamente que tudo que eu estou falando é bonito e tal, mas todo mundo quer saber quando a gente vai resolver as questões, né? Os exercícios. Quando, por exemplo, a gente representa uma força, digamos, aqui tem uma parede. Aí eu quero representar uma força nesta parede, eu represento a força com uma seta, porque a força ela é uma grandeza vetorial, ok? E uma coisa importante, né? Toda vez que o corpo estiver em equilíbrio, toda vez que o corpo estiver em equilíbrio, a gente diz o seguinte, que a soma das forças, se eu vou somar as forças, a gente está lembrando, é uma força vetorial. A soma das forças é igual a zero. Se o corpo estiver em equilíbrio, a soma das forças vai ser igual a zero. Posteriormente, a gente vai estudar melhor as condições de equilíbrio, mas é bom a gente entender que até nisso a força ela está presente, né? Ela não só é a condição necessária para que haja movimento, mas também a, a so- o equilíbrio das forças, no caso, a soma das forças é igual a zero, é a condição necessária para que o corpo esteja em repouso, né? Na próxima aula a gente vai continuar agora finalmente falando sobre as 3 leis de Newton do movimento e aí faremos alguns exercícios para ajudar a memorizar e entender melhor sobre estas leis, ok? Até já.